Todo mundo está e me escutando e vendo o slide. Aqui sim. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Esse é o segundo encontro, né, do nosso curso, comigo, Renata Mirelli. Se tiver alguém aqui que não esteve no primeiro curso, no primeiro dia de aula, a nossa aula passada, né, que é a última aula que eu ministrei, foi sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, a neurodiversidade. Trabalhamos o tema educação inclusiva e também, né, como se dá os transtornos e como é feito o processo de inclusão, não só educacional, mas também social. Nós trabalhamos as leis e a lei dentro da LDB e da BNCC. Então, hoje, né, nós estamos trazendo outra temática, que é as tendências pedagógicas brasileiras. Então, mais uma vez, né, venho dar as boas-vindas e gostaria que vocês informassem quando não estivessem me escutando, quando não estivessem vendo o slide, para poder, né, a gente ter uma boa comunicação durante a aula. Conforme eu for falando, vocês podem ir perguntando também, certo? Na última aula teve muitas perguntas, eu gostei muito, né? A gente interagiu bastante, tanto que a gente passou um pouco do horário, por conta que, né, teve muitas perguntas, muitas dúvidas, participaram do simulado bem direitinho, e foi uma aula muito boa. E essa, né, de hoje também será da mesma forma, tá bom? Então, para quem, né, está chegando pela primeira vez hoje, eu sou Renata Mirelli, sou casada, mãe de José Miguel e Luiz Ronaldo, sou graduada em Pedagogia, Teologia e Matemática, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, especialista em Matemática, Química, Física e Biologia, sou especialista ABA, especialista em Educação Especial Inclusiva, docência do ensino superior, tenho um curso de extensão dos transtornos do neurodesenvolvimento, AEE, dislexia, autismo e TDAH, certo? Eu sou psicopedagoga clínica, eu atuo, né? Eu tenho um espaço psicopedagógico, sou de Trindade, e eu atuo em avaliações para fechamento diagnóstico e também intervenções. Sou formadora, faço parte da equipe da UES Consultoria. É um prazer estar aqui novamente, né? Agradecer a todos que formam a UES em nome de Eva, né? Que a gente tem essa parceria pela confiança e também, né, ministro palestras, sou efetiva aqui no município de Trindade, tá certo? E é um prazer estar com todos vocês. Antes de iniciar o tema, né, gostaria de abrir a nossa aula com um momento de reflexão, pedindo assim a presença do Espírito Santo, né, a presença de Deus, que vocês possam também aí no coração de cada um de vocês fazer esse momento de reflexão, esse momento espiritual, pedindo assim a proteção divina, que possa vir abrir a mente de vocês, abrir, né, para o entendimento. Não é fácil estar aqui nesta noite, né? Eu gostaria de parabenizar vocês, porque todos vocês trabalham, a maioria são donos de casa, pais, mães, mas tiraram esse tempo para estudar, né? Nós somos eternos aprendizes.
e estamos aqui com todo esforço para atingir um objetivo. E pedindo assim a proteção de Deus para que realmente se for da vontade dele, né, que ele quer sempre o melhor para a nossa vida. Basta a gente correr atrás, fazer a nossa parte, que os objetivos sejam alcançados. Derrame o Espírito Santo é a graça sobre cada um de vocês, sobre as famílias de vocês, o trabalho de vocês, todas aquelas pessoas que convivem com vocês, para que vocês possam, por onde andar, ser luz e transmitir luz e paz por todos que passam por vocês, convivem, né, os rodeios. Em nome de Jesus, amém. Então, as tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois foram levados à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Elas formaram as práticas pedagógicas do país. Então, antigamente, né, se a gente voltar ao contexto histórico, né, do ensino, vou trazer para o Brasil, né, a tendência brasileira. Era um ensino muito tradicional. E só quem tinha acesso realmente à educação eram pessoas realmente que tinham um certo poder, né, aquisitivo, financeiro, tinham influência na sociedade, e aí eles tinham, né, acesso à educação, que era uma educação tradicional, né, graças aos movimentos, né, às políticas públicas que a gente falando muito na aula passada, os movimentos sociais e filosóficos, veio as práticas pedagógicas, onde a educação ela veio, né, para todos. É um direito de todos, educação para todos. Eu costumo dizer que a pedagogia, né, o nome pedagogia e tendências pedagógicas, ela tem que vir, tinha que ser obrigatório para todos os professores, independente de área. Né? Geralmente, a gente associa aos professores que estão atuando, né? Mas todos os professores que têm uma área isolada, matemática, português, geografia, que fazem o curso de pedagogia, eles entendem a forma de ensinar de uma forma diferente. Eu digo por experiência própria, né? Quando eu fiz a pedagogia, eu mudei totalmente a minha forma de lecionar e o meu pensamento, porque o conhecimento, ele é libertador, né? Então, quando a gente realmente entende o que é uma boa metodologia, o que é passar, né, para os novos estudantes a nossa aula de uma forma pedagógica, a gente vê que é totalmente diferente. Então, todos os professores, no contexto geral, mesmo tendo formação em uma disciplina isolada, deveriam também ter as práticas pedagógicas. Deixa eu tentar pausando aqui o vídeo. Os professores Salviani e Libânio propõe a reflexão sobre as tendências pedagógicas, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira
se divide em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Teve as tendências liberais e as tendências progressivistas. Progressistas. Então, aí do lado vocês têm um quadro, né, que mostra as duas tendências pedagógicas brasileiras, as tendências liberais e as tendências progressistas. Dentro das tendências liberais, a gente tem a tradicional, nós temos a renovadora progressiva, nós temos a renovadora não diretiva e a tecnista. Dentro das tendências progressivas, nós temos a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Então, a tradicional não já está dizendo, né? Aquele ensino tradicional, onde as cadeiras são enfileiradas, segue o padrão de atividades, são mais atividades em folha, no quadro. E o professor, ele é o único dador do conhecimento, né? Então, assim, ele tem o conhecimento e é só ele que transmite e pronto. E o aluno está ali para aprender. A renovadora progressista, né, já é diferente, já, o nome já está dizendo, renovadora. Então, tanto o professor como o aluno, ele vem transmitir, né, o conhecimento. O professor ensina, o aluno aprende. Não é que vai tirar a autonomia do professor, né? O aluno também ele pode transmitir conhecimento, o professor pode aprender com o aluno e não vai tirar a autonomia. Muita gente se questiona essas tendências, tanto a renovadora, a progressista, a diretiva, a libertadora, a libertária. Por quê? Porque diz que essas tendências ela vêm tirar a autonomia do professor. E não é dessa forma. Pelo contrário, né, quando o professor, né, ele tem aquela humildade de entender que o aluno também ele vem com uma carga de conhecimento, que muitas vezes ele vem trazer um conhecimento de mundo familiar, social, que o professor não tem, né? O professor também está aprendendo. Então, quando o professor tem essa humildade, ele transmite para o estudante o respeito. Então, autonomia não é sinônimo de autoritarismo, né? A gente muitas vezes acha que agir com autoridade, entender que o aluno trouxe algo para compartilhar em sala de aula, né? É perder a autonomia. E não é dessa forma. É isso, então, tem a tendência renovadora, até publicista, né? É as que hoje vem oferecendo os cursos técnicos, a gente tem aí na cidade de Araripina, tem a ETE, que é os cursos técnicos, juntamente com o ensino médio, né? O aluno, quando ele termina o ensino médio, ele já sai formado, tem um curso técnico, e também tem o Senai, né? O Senai, ele oferece os cursos técnicos. A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos são tendências progressistas que estão dentro, né, de Paulo, das tendências de Paulo Freire. Paulo Freire, quando trouxe, né, a tendência pedagógica, mostrando que poderia se transmitir conteúdos, né? Ele traz a educação dos jovens e adultos, trabalhando assim o ensino, trazendo para a realidade do estudante. Então, quando eu mostro a realidade do estudante, de acordo com aquela realidade, eu transmito a aula, né? Eu trago os conteúdos e aí eu vou criando situações onde o aluno também vai mostrar a vivência dele no dia a dia. Essas tendências, né, elas são libertadoras, libertárias, e a crítica social dos conteúdos, o histórica crítica, é aquela que o estudante, ele adquire o conhecimento, mas ele tem a liberdade de demonstrar sua crítica, né, de acordo com o que ele for
vendo que tem a necessidade. Ele tem toda a liberdade de mostrar o seu ponto de vista diante daquilo que é ministrado. Os professores devem estudar e se apropriar dessas tendências, que servem de apoio para a sua prática pedagógica. Não se deve usar uma delas de forma isolada, em toda a sua docência. É o que eu sempre falo, né? Recentemente eu dei uma formação lá na cidade de Francisco Macedo e levando o conteúdo, né, para a educação infantil, que era consciência fonológica, e levei, né, a tendência progressivista, mostrando a elas também que alguns, né, partes da tendência tradicional, elas podem trazer para dentro da sala de aula, mas tendo aquela mesclando, realmente tirando algumas coisas que não dão certo, né? Juntando todas as tendências, e aí tem momentos que eu trabalho a tradicional, tem momentos que eu trabalho a progressivista, a libertadora, a crítica social dos conteúdos. Não existe uma forma de ensinar única. Na verdade, no dia a dia, a gente percebe que a gente precisa de todas essas tendências. Mas, né, devemos procurar analisar cada uma e ver a que melhor convém a seu desempenho acadêmico, como eu acabei de falar, com maior eficiência e qualidade de atuação. De acordo com cada nova situação que surge, usa-se a tendência mais adequada. E observa-se que hoje, na prática docente, há uma mistura dessas tendências. Então, muitas vezes, tem aquele aluno que não segue focar, se concentrar no ensino libertador, no ensino progressivista. E aí é preciso realmente aplicar o tradicional. Então, o professor, no dia a dia, quando ele vai para a sala de aula, ele vai ministrar sua aula, com o tempo ele conhece todos os seus alunos. Ele sabe a prática que ele precisa levar. Muitas vezes em uma sala de aula eu uso uma tendência, mas na outra sala eu vou precisar aplicar uma tendência diferente. Já aconteceu comigo, eu ensinei 10 anos no ensino médio e eu ir para, vamos supor, 4 primeiros anos no mesmo dia. E eu, não, se é 4 primeiro ano, é o mesmo conteúdo, eu vou preparar a mesma aula. E minhas aulas eu sempre gosto de abrir com uma dinâmica. E tinha turmas que participavam, interagiam, mas tinha outra turma que era frustrante. Então, eu tinha que mudar a minha forma. Eu sabia que naquela turma eu tinha que trazer mais a forma tradicional para que o aluno realmente participasse, o aluno interagisse. Então, quando o professor realmente conhece a sua turma e percebe qual tendência a aplicar, né, ele vai mesclando e vai conseguindo atingir os objetivos. Agora vamos ver as características das tendências pedagógicas. Alguém pode ler para mim esse slide? Vamos lá, quem é que vai ler? Seguem as explicações das características de cada uma dessas formas de ensino. Porém, ao analisá-las, devem-se ter em mente que uma tendência não substitui totalmente a anterior, mas ambas conviveram e convivem com a prática escolar. Como eu acabei de explicar, né? Muitas vezes eu gosto muito do sistema Montessori, né? Que é uma tendência progressivista, libertadora. O ensino é feito de forma como se fosse um multisseriado, né? São várias turmas juntas, vários alunos juntos, e eles aprendem ali, não é em sala de aula, as escolas montessorianas, elas fazem pátios, áreas, a escola é como se fosse uma casa, o formato.
E eu gosto, né? Eu até já falei nas outras aulas, e me identifico com a metodologia. Mas tem alguns casos, como eu já falei, que a pessoa precisa de uma rotina, de um planejamento, de estar ali em uma sala separada para poder conseguir assimilar os conhecimentos, né? Então, a gente tem que ter, enquanto professor, esse cuidado, né? De que, não, agora chegou a nova tendência e aí o tradicional foi embora. Eu vou trabalhar agora dessa forma. Mas tem alguns casos que eu preciso trabalhar, né, de forma mesclada, usando as duas tendências. Tendências liberais. Liberal não tem a ver com algo aberto ou democrático, mas com instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo a cultura individual. A tendência libertadora é quando o professor, porque a gente acha assim, muitas vezes pelo nome, né? Eu já vi muita gente sem entender o que é libertador, dizendo, porque agora está tudo aberto, está tudo liberal. Não é isso. É trabalhar o estudante de uma forma única, né? Mostrando a ele a sociedade, né? O que tem na sociedade, o autoconhecimento para que ele possa se conhecer e saber quem ele é, quais suas habilidades e que papel ele vai exercer na sociedade. E dessa forma, com responsabilidade, ele vai entender que precisa viver e cumprir as normas também da sociedade, né? Como diz aí, aprender a viver em harmonia com as normas. E tendo uma cultura individual, sabendo que ele vem de uma cultura, que ele é único, que ele traz para a sociedade uma contribuição, né? A tendência libertadora, ela vem dizer isso. É diferente da tradicional, que a tradicional ela vem colocar na cabeça o modelo de sociedade que o estudante deve ter, não levando em consideração o ser como ele é. Por isso que muitas pessoas, né, quando seguem a linha tradicional, eles acabam sendo uma pessoa que não são e muitas vezes até desistem, né, daquela profissão e acabam até entrando em depressão. Por quê? Porque foi inserido que uma norma que tem que seguir daquela forma, que a sociedade diz que tem que ser daquele jeito, o padrão daquele jeito. E aí ele, né, tem gostos diferentes, tem uma forma diferente de ser, porque cada ser é único, e não traz para a sociedade o seu jeito de ser. E aí vai vivendo uma mentira. Vai vivendo aquilo que a sociedade impõe. Um profissional, eu vou ser médico porque a sociedade diz que médico ganha mais, que médico, né, tem uma, para a sociedade assim, um olhar diferente, um respeito maior, mas eu não gosto da profissão. E aí? Então, tem essa diferença entre a libertadora e a tradicional. Como diz aqui, ó, a tradicional foi a primeira a ser instituída no Brasil, por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central, como eu expliquei lá no início, e o aluno é o receptor passivo dos conhecimentos, considerado como verdades absolutas. Então, o que o professor diz tem que ser verdade e acabou. Há repetições de exercícios com exigência de memorização. Ó, essa repetição aqui de exercícios com exigência de memorização do tradicional, até hoje a gente vivencia. Por exemplo, vocês estão aqui estudando para fazer um concurso público. Qual a principal orientação que a gente tem quando a gente vai fazer um concurso? Né? Vai fazer a prova para entrar nos concursos, né?
a gente tem que fazer o treinamento de simulados, não é isso? Para que a gente consiga memorizar. Então, eu mesma, quando eu vou estudar, eu imprimo vários simulados, eu vou atrás de vários simulados e vou respondendo os simulados para poder ver aqueles que eu vou errando. Aí eu vou estudando e aí vou repetindo. E aí, com a repetência, né, de exercício, a gente acaba memorizando e aprendendo. Então, é uma metodologia que, para alguns casos, no caso de concursos, né, é uma metodologia que a gente tem que fazer, né, para poder a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Mas na sala de aula como regular, não é a única forma de mostrar que o estudante aprendeu. Muitas vezes, com o exercício, o estudante, né, não consegue responder, não consegue atingir os objetivos, e de uma forma oral, ele pode ser avaliado. É isso, então, em alguns casos, a metodologia tradicional ela tem que acontecer. Mas isso não quer dizer que porque eu faço exercícios com exigência de memorização, eu vou entender que o professor, eu sou aqui a professora de vocês esta noite. Eu não sou dona de todo o conhecimento. É claro que por conta né, das minhas formações, dos cursos que eu tenho, dos estudos, eu venho com a gama, né? Por isso que eu estou aqui hoje, de conhecimentos, para poder repassar para vocês e juntos construir o conhecimento. Mas eu também sei que vocês também podem trazer para mim conhecimentos e eu posso aprender com vocês. Quem vai ler para mim o 1.2, renovadora progressista? Progressiva. Vamos lá, vamos ler? Ninguém quer ler? Bora lá. Então Renovadora vamos lá. Ah, vai, então botei. Vamos lá. por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, esta foi a próxima tendência a aparecer no cenário da educação brasileira. Caracteriza-se por centralizar no aluno, considerando como ser ativo e curioso. Dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor é um. Ai, pronto, não aparece mais aqui para mim, não. É um facilitador. Então, essa tendência, né, ela traz o estudo, a teoria associada à prática. O professor ele traz um conteúdo para a sala de aula e ele traz a vivência prática em sala de aula, como também ele pode levar a prática para que ele faça em casa, através de quê? De pesquisas, de descobertas, experimentos científicos, né? De aulas de campo, estudos, questionamentos em sala de aula, onde o aluno, né, desperta no aluno o sentido curioso, ativo, de estar ali realmente perguntando e interagindo com o professor, trazendo assim a sua vivência também, né? Então, a gente vê que hoje, no ensino, de acordo com a BNCC ela vem trazer também, né, a tendência renovadora progressiva. Quem é professor aqui sabe que hoje existe, né, para fechar as avaliações no fim do bimestre,
tem as notas de atividades, muitas vezes a gente diz assim, isso não existe. Pegar atividades e dar nota, mas não é só as atividades, certo? As notas que, dependendo da forma que cada escola nomeie, né, a nomenclatura, tem as atividades, tem G1, G2, aí vai depender de cada escola. Mas essas atividades, elas têm que ser dessa forma, experimental. Por exemplo, eu vou dar uma aula de ciência, então eu vou trabalhar hoje sobre os vegetais. Então, eu posso levar os meus alunos lá para o jardim da escola, e lá no jardim eu vou dar minha aula, tranquilo. Ou então eu vou marcar para ir para um local onde, né, tem o cultivo de flores, de folhas, aula de química, vou levar para o laboratório, vou fazer um experimento científico. Aula de história, né? A gente tá aqui que está no setor do gesso, vou trabalhar sobre a cultura sobre a economia. Então, eu vou fazer uma aula de campo numa fábrica de gesso, numa mina, né? Ou no comércio, no mercado, eu vou levar para o comércio da minha cidade. Então, tem N formas de trabalhar essas atividades. E aí, associar as notas, porque a avaliação é contínua, né, todos os dias, de acordo com cada atividade que eu vou propondo, eu vou avaliando o meu aluno, não é isso? E vendo assim o que ele vem trazendo, que dentro da BNCC hoje, né, no estado de Pernambuco, é trabalhar nas metodologias ativas, aquela troca, o professor direciona, o aluno traz, é isso? E depois vem a tradicional, que a gente chama de avaliação global, a prova escrita, onde o aluno ele vai fazer e aí ter a sua nota. Então, observe que a forma do ensino, né, e a forma de avaliação, ela está dentro das duas tendências, tanto a tradicional quanto a renovadora e progressiva. Agora vamos ver o que é renovadora não direta. Quem vai ler para mim aí? Escola nova. Mais alguém? Então vamos lá. Renovadora não diretiva. Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. É o método centrado no aluno. A escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que social ou pedagógica. E para aprender tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Aí vamos lá, vem trazendo a questão psicológica. Aí eu vou trazer para vocês. O ser humano, ele é formado por quatro tipos de aprendizagem, certo? Aprendizagem humanista, aprendizagem cognitiva, aprendizagem social e aprendizagem espiritual. A escola hoje, se você observar o modelo que a BNCC vem trazendo para a gente seguir nas nossas metodologias, ela também vem trazer a formação do ser humano como um todo. O que é formar o ser humano como um todo? É formar nessas quatro áreas. Quando eu falo de método tradicional, é trabalhar o estudante como robô. Não, o estudante chegou, então eu vou inserir conhecimentos. Quais são as habilidades, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar com aquele estudante? Está ali, a proposta. Eu recebo o aluno na sala, vou lá para o meu quadro, explico o conteúdo, o aluno tem que aprender e tem que me dar o resultado da prova. E pronto.
Eu não quero saber de família de aluno, eu não quero saber de psicológico de aluno, eu não quero saber de cultura de aluno, não quero saber de nada. Esse é o ensino tradicional. Quando eu trago a renovadora progressiva, eu vou trazendo o quê? O conhecimento cognitivo, que é o conhecimento tradicional. O tradicional, ele pensa só no cognitivo, né? Tanto que muitas vezes a gente quer trabalhar já pensando lá no futuro, no vestibular, no que vai ser, no que ele tem que papel vai exercer na sociedade. E é só conhecimento cognitivo e acabou. Cognitivo está relacionado aos conteúdos, certo? Aí vem a renovadora progressiva. Eu vou observar a cultura do meu estudante, eu vou observar o humano do meu estudante, eu vou interagir com o meu estudante, ele vai dar o seu ponto de vista, eu vou aplicar metodologias ativas, atividades, aula de campo para ele fazer na sociedade. Eu estou trabalhando o humano do meu estudante, certo? Quando eu venho para a renovadora não diretiva, eu vou trabalhar o humano juntamente com o social e juntamente com o espiritual. Eu vou me preocupar com a mente do meu aluno. Eu recebi meu aluno. Pronto, é uma turma de primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano, escola já recebe os alunos já pensando em quê? No terceiro ano, passar no Enem. Mas, justamente do meu estudante. Como é a realidade de casa do meu estudante? Esse estudante ele tem que trabalhar e estudar, ele está tão calado, tão quietinho, ou então não presta atenção, ou dá trabalho. E a renovadora, a escola nova, ela vem trazer essa preocupação com o ser humano. Por quê? Porque ela vem dizer que se a mente estiver boa, a gente consegue tudo, a gente consegue aprender. Mas se a mente não estiver boa, a gente não consegue. Então, a nossa vivência dentro da BNCC hoje, se as escolas realmente trabalhar dessa forma, ela também vai trabalhar como um todo, né? Eu vou trazer o formato do Estado, né? Houve uma mudança nos componentes curriculares, né? Vem trazendo a disciplina do projeto de vida, teve as aulas que chamadas de trilhas, trouxeram, antigamente tinha empreendedorismo, né? Tinha uma disciplina chamada de eletivas, e era justamente para trazer essa tendência renovadora diretiva da escola nova, onde teve muitas críticas, né? As pessoas realmente que não entendem como se trabalhar o ser humano como um todo, que o ser humano para chegar lá está como vocês estão hoje, né? Estudando para fazer o concurso, para poder atingir um objetivo, para poder passar em uma prova, é preciso que todas as áreas da sua vida estejam em sintonia. Se você não tiver com todas as áreas em sintonia, você não consegue. Muita gente não tem paciência de estar aqui me escutando. Eu entendo, tem algum ponto da sua vida, da sua mente, que não está alinhado, precisa ser alinhado. E quem é que vai lhe ajudar? A tendência renovadora, que trabalha com a questão psicológica, entendeu? Para depois vir a social e a pedagógica. Vamos para a tendência tecnicista. Skinner foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista. Neste método de ensino, o aluno é visto como depósito passivo dos conhecimentos, que devem se acumular na mente através de associação. O professor, quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo
com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado do trabalho. Então, essa tendência, ela vem trazer o quê? Que o estudante, ele tem que estar ali e ele tem que ser formado para, terminou, entrar no mercado de trabalho, que é o que eu expliquei para vocês. Hoje tem as ETS, que trabalham a tendência tradicional, a tendência renovadora, progressiva, e também diretiva, e associado a tecnicista. É, no Senai, tem alguns casos que são só tecnicistas, né? Só são os cursos, né? Eu vou inserir ali os conteúdos, tem um professor de eletrônica, então ele vai ensinar ele a ser eletricista. Ele está ali para aprender a ser eletricista, ou ele está ali para fazer um curso de administração, ou de CGC, e assim é cursos que são ofertados. Do mesmo jeito é quando o aluno vai se matricular nas escolas técnicas do Estado. Ele se matricula e ele já tem que dizer qual é o curso técnico que ele vai exercer. Então, quando ele termina o ensino médio, ele concluiu o ensino médio e concluiu um curso técnico em alguma área, certo? Ele já pode entrar no mercado de trabalho. Alguém quer falar algo? Pode ficar à vontade. A forma que eu estou explicando está ficando entendida, está todo mundo entendendo. Se não entender algo, podem perguntar. Eu vou ter aqui para eu olhar o chat se alguém falou, certo? Ninguém falou aqui, mas podem ficar à vontade e perguntar. Bom, tendências progressistas partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e a população da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressiva que se ramifica em três correntes: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. A libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, essa tendência vincula a educação, a luta e a organização da classe do oprimido, onde, para esse, o saber mais importante é a de que ele é oprimido, ou seja, tem uma consciência da realidade em que vive. Além da busca pela transformação social, a condição de se libertar, através da elaboração da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. O professor coordena atividades e atua juntamente com os alunos. Então, a libertadora, né, ele vem trazer para o estudante, né, a questão das classes sociais. Em que classe eu estou? Eu sou oprimido? Oprimido é aqueles que sofrem, é aqueles que passam por dificuldades, é aquele que precisa, né, de uma política pública e ele não consegue. Então, essa tendência libertadora de Paulo Freire, ela vem também, né, mostrar aos estudantes que eles podem desenvolver movimentos sociais e em luta dos seus direitos na sociedade. E em luta dos seus direitos na sociedade, né? Geralmente, essa tendência de Paulo Freire, ela é trabalhada na educação de jovens e adultos
da educação do campo, educação quilombola, educação indígena, né? Vem trazendo para eles as dificuldades que eles têm e o que eles precisam para lutar. E mostrando assim que o conhecimento ele é libertador. Quando eles estudam, quando eles aprendem, eles conseguem se organizar, né? E aí sair também da situação a qual estão vivendo. A liberdade, procurar a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistemizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como conselheiro à disposição do aluno. Então, mais uma vez, né, de Paulo Freire, está associada à libertadora e na educação de jovens e adultos, ela do campo, ela vem trazer essa metodologia. Trabalhar realmente a vivência. Por exemplo, eu vou trabalhar matemática. Então, ali eu vou ver qual tipo ele é agricultor. O que é que ele faz? Ele planta, ele colhe, ele vende, ele é comerciante, né? Do que ele planta e ele colhe. Então, eu vou trabalhar matemática em cima do que eles vivenciam diariamente. A cultura, história, eu vou trabalhar em cima da cultura deles. Português, do mesmo jeito. Que as palavras-chave que eu vou ensinar no processo de alfabetização também vêm do que eles vivenciam. Trabalha na palavra, por exemplo, agricultura, e aí feijão, mandioca, milho, diante da vivência que eles vão trazendo, rapadura, e aí eles vão trazendo a sua vivência e o professor, ele vai construindo e aconselhando o conhecimento juntamente com o aluno. E o crítico social dos conteúdos, ou histórico crítico, é uma tendência que apareceu no Brasil nos fins dos anos 70. Acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. É necessário enfatizar o conhecimento histórico, prepara o aluno para o mundo adulto, com capacitação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição dos conteúdos e da socialização. É o mediador entre conteúdos e alunos. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. É a tendência que é mostrada nas escolas montessorianas, como eu já falei para vocês. O sujeito ele é responsável, né, desde quando começa, desde quando criança, vem trazer, né, o aluno como centro e trazendo assim uma responsabilidade, que ele entenda que ele tem a responsabilidade pelos seus atos e o professor, ele é mediador dos conteúdos, mas ele não é dado como o professor dono de todos os conhecimentos. Ali vai sendo direcionada e aí o aluno ele vai aprendendo, ele vai construindo conhecimento na prática também e dando seu ponto de vista na sociedade, né, daquilo que ele vai construindo. Tem alguma dúvida até aí sobre as tendências? Tá? Ficou explicado? Querem fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade.
Todo mundo se calou é porque está todo mundo entendendo, não é isso? A gente vai até 8h30, aí 8h30 a gente tem um intervalo e aí retorna para dar continuidade, tá bom? Agora vamos ver sobre essas tendências, né, e outros teóricos dentro da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que norteia a educação nacional. A lei que norteia a educação nacional brasileira é a LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96. Ideias como a de Piaget, Vygotsky e Vallon foram muito difundidas, tendo uma perspectiva socio-histórica e são interacionistas, isto é, acreditam que o conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e um objeto. Então, veja bem, nós vimos lá as tendências, certo? E dentro das tendências, agora, dentro da FPB, nós vamos entender o conceito dos teóricos Piaget, Vygotsky e Vallon, né? Cada um ele traz um conhecimento de uma forma diferente, mas com o mesmo sentido, né? Que o ser, né? Ele adquire o conhecimento pela interação, certo? Ele precisa conviver, precisa aprender, precisa praticar e conviver com o meio para poder ele conseguir alcançar os objetivos e atingir os conhecimentos. Só um minutinho, viu? É porque Paulo aqui o slide. Deixa eu voltar. Alguém quer ler para mim esse slide? Quem vai ler o slide? Eu, professora, Oi, pode ler. a história da didática no Brasil está diretamente relacionada às discussões sobre as tendências pedagógicas. Dentro das tendências progressistas, destaca-se a obra de Paulo Freire, que propõe uma educação voltada à consciência crítica e à transformação social. Seu método de alfabetização é estruturado em palavras e temas geradores, que se desenvolvem em 3 etapas: investigação,
tematização e problematização. Paulo Freire, o diálogo é essencial. E a educação é uma ação permanente voltada para a libertação dos indivíduos, em contraposição ao modelo bancário de ensino. Pronto. Então, aqui é o resumo sobre as tendências de Paulo Freire. Já foi explicado anteriormente, mas aí vem explicando de uma forma bem clara, né? Isso, o método dele é como eu acabei de falar, né? Vem de palavras geradoras, onde o professor ele precisa entender o meio cultural, a cultura, né? O que aquele estudante faz para poder dali gerar as palavras e das palavras iniciar, se for o processo de alfabetização. E aí vem a investigação, a tematização e a problematização, criar um tema para cada aula. Em vez de trabalhar conteúdos soltos, trabalhar temas que vão estar interligados com vários outros conteúdos, não só um, por exemplo, só matemática, português, não. Um tema que abranja todos os componentes curriculares dentro da vivência do estudante. E aí ele vai levar o diálogo, ele vai levar a aulas experimentais, onde o estudante vai levar para casa, e aí vai ter uma vivência para trazer novamente e dialogar, né, com a turma. Então, as aulas, pelo método de Paulo Freire, né, elas têm que ter uma estrutura de cadeiras de forma em círculo, ou fora da sala de aula mesmo, de quatro paredes, né? Levar para um jardim da escola, levar para a vanguarda, levar para uma vivência na casa do estudante. Então, esse é o formato das aulas da metodologia de Paulo Freire. Alguém aqui, vocês já atuaram no programa Paulo Freire ou na educação de jovens e adultos do campo? Eu já trabalhei com Paulo Freire, teve um tempo que tinha, né? E aí eu fui de umas dessas que participei, era durante 6 meses, para a gente ensinar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né? Aquelas pessoas já de idade, e jovens também, só que os jovens sempre foi menos. A maioria era adulto, né? Que não teve oportunidade de estudo e que a gente formou umas turmas com essas pessoas e a gente estava alfabetizando. Teve o projeto Paulo Freire, né? E do projeto Paulo Freire foi inserido a educação de jovens e adultos do campo, que hoje é uma modalidade, né, no estado de Pernambuco, né, na nossa gerência que é aqui em Araripina, a gente tem as turmas da educação do campo. E a temática central, o objetivo central é trabalhar a tendência libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos de Paulo Freire, né? Tem que feitas formações com os professores. Então, eu perguntei, porque com certeza, né, nossa colega que participou, que já foi professora do programa Paulo Freire, né, vem trazendo uma gama de conhecimento, porque esses programas também, ele vem, mas também vêm as formações para poder trabalhar com os estudantes. Mais alguém quer compartilhar conhecimentos? Pode ficar à vontade. Quer fazer alguma pergunta? Quer trazer alguma vivência em sala de aula? Se concorda com as tendências, qual que mais concorda, qual que não concorda?
Então, vamos dar continuidade, né? Agora, o slide para. Deixa eu só voltar aqui, né? Pausa. No campo da pedagogia e da didática, existem diferentes formas de organizar os conteúdos. Os modelos organizativos disciplinares mantêm as disciplinas com identidade própria e estrutura os conteúdos a partir delas. Já nos métodos globalizados, as disciplinas têm funções subsidiárias e os conteúdos são organizados com foco na potencialidade formativa, muitas vezes de forma interdisciplinar, pluridisciplinar ou multidisciplinar, articulando saberes e conectando a realidade, certo? Então, se a gente observar, a gente trabalha os dois modelos, né? A gente trabalha a questão da didática, a organização dos conteúdos, né? Que lá na BNCC vem objetivo de conhecimento, que são hoje os conteúdos a ser, o objeto de conhecimento, na verdade, os conteúdos a serem trabalhados, aí tem as habilidades, tem o campo, né, de atuação de cada objeto de conhecimento, de cada conteúdo, dividido por disciplinas e por habilidades. Já na métodos globalizados, né, a disciplina vem de forma formativa, ou seja, o ensino de forma multidisciplinar, uma disciplina juntamente com a outra. Eu vou trabalhar um conteúdo, mas ali eu vou trabalhar quantas disciplinas para aquele conteúdo. Hoje eu vou trabalhar sobre o sistema solar, né? É um conteúdo que, tradicionalmente, é um conteúdo de ciências, mas eu posso trabalhar geografia? Posso. Posso trabalhar história? Posso. Posso trabalhar matemática com a contagem dos planetas? Posso. Posso trabalhar português com uma redação, né, trabalhando a questão do sistema solar, colocando os nomes dos planetas, né? Do Sol, e ali uma explicação, um resumo sobre todo o sistema solar, o trabalho português. Então, o método de globalização, o método globalizado, ele vem trazer isso, trabalhar um conteúdo com várias disciplinas, né? Já o método da pedagogia e da didática vem separar os conteúdos por habilidades e componentes curriculares. Mas, se nós analisarmos, nós, enquanto professores, na nossa vivência, nós trabalhamos os dois métodos, tanto o método didático e pedagógico, como os métodos globalizados. Outro conceito importante é a mediação didática, entendida como a intervenção promovida nas relações do aluno com o objeto de conhecimento, articulando ensino, aprendizagem, desenvolvimento de contextos sociais e culturas concretas. No contexto das novas tecnologias da informação e comunicação, o conectivismo proposto por George e Stein trouxe novas possibilidades de aprendizagem, como o ensino híbrido, que combina momentos de estudo individual, geralmente em ambientes virtuais, e momentos de estudo coletivo, com interação entre alunos e professor. Esse sistema híbrido foi muito utilizado na pandemia. A gente utilizou o sistema realmente totalmente online, que foi quando a gente
no primeiro ano da pandemia, onde realmente todo mundo ficou isolado, mas aí depois as escolas foram voltando de forma híbrida. Em um momento estavam na sala de aula, outro momento eram direcionados para casa ou para alguns ambientes virtuais. Então, vocês aqui, esse curso que vocês estão fazendo é um curso híbrido. Tem momentos que vocês estão aqui, porque não é que vocês estão de uma forma pelo Zoom, que aqui não é uma sala de aula. A gente está, eu estou ministrando os conteúdos e vocês estão aí. E em outros momentos vocês acessam o ambiente virtuais sozinhos. Vocês vão lá na plataforma, acessam o ambiente virtual, dentro da aula que foi direcionada. Então, esse sistema de aula hoje é chamado de sistema híbrido. E é uma forma que muita gente, né, se identificou. Eu mesma me identifiquei com o sistema online híbrido, que eu acho melhor do que o presencial. Eu aprendo mais porque quando eu vou para as plataformas, eu vou estudar isolada, ali sozinha, eu consigo me concentrar mais e aprender mais. As políticas públicas educacionais no Brasil estão materializadas em documentos como a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, que é onde estão todos os conteúdos, as leis de diretrizes e bases da educação nacional e as leis curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação. Né? A gente veio falar muito sobre BNCC, EDB e PNE. Então, todas as políticas públicas, as leis, a divisão dos conteúdos, as atividades por modalidade de ensino, por série, estão na BNCC, as leis na LDB, né, e o currículo no PNE. A BNCC define a aprendizagem essencial que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, visando a educação integral e o desenvolvimento humano global, considerando a complexibilidade e não a linearidade desse processo. Foi o que eu falei. O trabalhar o ser humano como um todo, os conhecimentos de uma forma geral, certo? Quando diz assim, humano global, é trabalhar uma visão geral, educação integral, onde o ser humano, quando ele sair ali na educação básica, ele vai estar apto em todas as áreas da sua vida. Área humana, área cognitiva, área espiritual, social, tá certo? Então, é o que traz a proposta da BNCC. A LDB, né, a Lei 9.394/96, organiza a matéria educacional entre União, Estados, Distrito Federal e município, cabendo à União a coordenação nacional. As diretrizes curriculares nacional têm caráter normativo, não apenas consultivo, e orienta o trabalho pedagógico com base em princípios éticos, políticos e estéticos. O PNE, que é a Lei número 13.005/2014, com vigência de 2014 a 2024. Então, nós já estamos em 2025, né? E aí tem que ser estabelecida novas metas e estratégias para a educação brasileira, como a meta 6, que prevê a educação em tempo integral,
pelo menos 50% das escolas públicas, atendendo a, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica. Então, hoje, né, vem trazendo as escolas estaduais, elas já trabalham a vivência integral. Algumas escolas municipais, aqui mesmo em Trindade, tem uma escola de sexto a nono ano, que já trabalha também tempo integral, que é uma parceria com o governo do estado, e tem as creches, né, que também hoje já trabalham em tempo integral. A LDB define ainda a educação básica como um composto por três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que devem se articular de forma orgânica, sequencial e integrada, garantindo continuidade no processo formativo. Por fim, os princípios éticos das diretrizes curriculares para o ensino fundamental inclui a justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, dignidade da pessoa humana e o compromisso com o combate a toda forma de preconceito e discriminação, certo? Então, quando se fala de educação básica, é a educação desde a educação infantil até o ensino médio, né? A universidade não entra dentro das etapas da educação básica. Qual a idade que se inicia a educação básica? Com 4 anos de idade. De 0 a 3 anos, ainda chama-se de creche, certo? São as creches. Geralmente as escolas ou chamam de creche, ou infantil 2, infantil 3, mas realmente a obrigatoriedade do ensino inicia com 4 anos e vai até aos 18 anos, que é quando termina o ensino médio. Pronto, a gente vai para o intervalo. E aí, quando a gente retornar, nós vamos fazer o simulado, né? Hoje, na semana passada, o simulado foi bem corrido, porque a gente se estendeu muito no conteúdo, mas hoje eu vou deixar um tempo maior para vocês responderem. Vou colocar para vocês no grupo, né, o resumo de toda a nossa aula para ajudar vocês a responderem o questionário, tá certo? O simulado. E aí, depois a gente retorna e faz assim a nossa correção, tá bom? Então, 8h30, quando for 8h40, a gente retorna. Vamos tomar o café, esticar a coluna, para poder voltar afiados para as perguntas, tá bom? Alexa, Melim. Tocando músicas de Melim e de outros artistas similares em ordem aleatória no Amazon Music. Poder responder o simulado, certo? Aí vocês vão respondendo, eu vou dar 30 minutos para vocês responderem. Agora é 8h45, quando for 9h15, a gente retoma a nossa aula, retorna, né, aqui, e aí eu vou e a gente vai fazer a correção dos conteúdos, tá bom? Do simulado. Quando vocês forem respondendo as questões do simulado, lá já tem a pontuação. Então, concluindo, vocês já recebem a nota que vocês tiraram e também aparece aqui para mim automaticamente, tá bom? Então, assim, se por algum motivo vocês tiverem errado alguma questão e quiserem repetir, né, como eu falei, nas tendências, a gente também, o processo de memorização nos ajuda, né, a aprender e a memorizar cada vez mais, tá bom? Então, podem repetir, podem irem respondendo, tá certo? Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar para vocês o link do simulado.
Pronto, quando vocês clicarem, aí vocês já vão ser direcionados, tá bom? Pode ser que alguns celulares peçam para colocar a conta, aí vocês têm que colocar o e-mail e a conta de vocês, ou então vocês entram pelo a conta do Google, né? Já direto. Pronto, podem começar a responder. Quando for 9h15, a gente retorna, tá bom? Vamos retornando. Tem alguém ainda respondendo simulado? Pronto, para vocês irem respondendo, para a gente retomar, tá bom? Eu já estou aqui vendo quantas pessoas acessaram, responderam. Agora nós temos 8 respostas.
Gostaram dos resultados de vocês? Então, vamos lá. O item 1, a primeira questão, vem falando sobre, né, a tendência pedagógica da obra de Paulo Freire. Então, vamos ver o que diz a questão. Os diversos estudos dedicados à história da didática do Brasil perpassam a discussões acerca das tendências pedagógicas. Considerando as tendências pedagógicas progressistas, destaca-se as concepções educacionais e pedagógicas definidas na obra de Paulo Freire, à luz das concepções definidas na obra freiriana. É correto afirmar que a letra diz assim: a consciência crítica e a problematização da realidade constitui a essência da educação bancária, imprescindível à formação cidadã. A letra B diz: a educação não é uma ação permanente, uma vez que os seres são educados para superar a consciência ingênua que tende a um simplismo na interpretação dos problemas reais. Cumprindo essa finalidade, encerra-se o processo educativo.
Letra C. As palavras e os temas geradores constituem o núcleo do método de alfabetização freiriano, na qual se podem distinguir três etapas: investigação, tematização e problematização. Os princípios gerais para uma educação política estruturam-se da concepção da autonomia, que fundamenta-se em três premissas: ensinar é transferir conhecimento, não há docência sem discência, ensinar é uma especificidade humana. Então, qual foi a resposta que vocês responderam? Vamos lá, letra A, letra B, letra C ou letra D? Então, a resposta correta é a letra C. Lembra que eu falei, né? Lá está no texto do resumo, vem falando que as palavras e os temas geradores constituem o núcleo do método de alfabetização freiriano e se divide em três etapas: investigação, tematização e problematização. Então, a resposta correta é a letra C. Quem acertou? Vamos para a segunda agora. Os estudos do campo da pedagogia e da disciplina de didática apontam diversas concepções e formas de organização dos conteúdos de ensino. Com relação aos modelos organizativos, disciplinares e os métodos globalizados, é correto afirmar, letra A diferença básica entre os modelos organizativos, disciplinares e os métodos globalizados está no fato de que, nesses últimos, as disciplinas são a finalidade básica do ensino. Elas são os meios e os instrumentos que devem possibilitar o alcance dos objetivos educacionais. Então, vamos lá para a letra B. A relação entre os modelos organizativos, disciplinares e os métodos globalizados é linear. As duas concepções e formas de organizar os conteúdos de ensino partem de referenciais e lógicas semelhantes e instituem como objeto comum estabelecer vínculos com o mundo real, partem de problemas tirados da realidade. Letra C. Nos modelos globalizados, a forma de organizar os conteúdos, sejam eles multidisciplinares, interdisciplinares e pluridisciplinares. Já os modelos organizativos disciplinares adotam como referência os temas de estudo. E na letra D, nos modelos organizativos disciplinares, as disciplinas justificam os conteúdos próprios de aprendizagem. Portanto, nunca perde sua identidade como matéria diferenciada. Nos modelos globalizados, as disciplinas têm um valor subsidiário e a relevância dos conteúdos de aprendizagem está em função da potencialidade formativa, não apenas na importância disciplinar. Qual foi a resposta de vocês? Lá também no resumo vem falando sobre a diferença entre a pedagogia, a didática e os métodos globalizados. A resposta correta é... Vamos lá ver quem acertou. É a letra
D. Letra D. Nos modelos organizativos disciplinares, as disciplinas justificam os conteúdos próprios de aprendizagem e, portanto, nunca perdem sua identidade como matéria diferenciada. Já nos modelos globalizados, as disciplinas têm um valor subsidiário e a relevância dos conteúdos de aprendizagem está na função da potencialidade formativa, não apenas em função da importância disciplinar. Quem acertou? Vamos agora para o item 3, o número 3, né? Esta concepção pode ser compreendida como intervenção promovida nas relações do aluno com os objetos de conhecimento, em contextos sociais e culturais concretos, nos quais se articulam o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento. Essa descrição refere-se à concepção de, letra A, avaliação dos resultados, letra B, competência socioemocional, letra C, mediação didática, ou letra D, movimento interdisciplinar. Quem acertou a questão 3? Qual foi a letra que vocês marcaram? Vamos lá? Marcaram a letra. E a letra correta é a letra C, mediação didática. Vamos ver quem acertou, né? Professora, eu consegui Então, entrar conferir agora, que eu direitinho estava aqui. respondendo. Professora, eu estava respondendo e terminei Pode agora. perguntar, viu? Não, já terminei. A1 e A2, me diga aí, A1 é o quê? Letra D? Ah, tá bom. Vamos lá, ó. A1 é a letra C, Hum, A2 é a letra D. pronto, pois eu errei a primeira. Errei a primeira, mas acertei a 2 e a 3. A3 é a letra C. Sei. Pronto. Muito bem, parabéns. Vamos para o 4. Em dezembro de 2004, o canadense George Siemens, juntamente com Stephens, lançou um novo conceito de aprendizagem no texto intitulado Conectivismo, uma teoria de aprendizagem para a idade digital. Considerando as dimensões para o uso pedagógico das novas tecnologias da informação e da comunicação, relacionados aos aspectos metodológicos, é correto afirmar que, vamos lá, letra A lousa eletrônica consiste em uma página na internet, organizada a partir de uma lista de discussões, em que o professor e os alunos dialogam por meio de uma tecnologia assíncrona. As mensagens trocadas são armazenadas no espaço virtual. O ensino híbrido é uma mistura metodológica que impacta a ação do professor e as situações do ensino e a ação dos estudantes em situações de aprendizagem. Consiste em uma das metodologias de ensino que altera momentos em que o aluno estuda sozinho, em geral, em ambiente virtual e em grupo, quando interage com seus colegas e professor. Letra C. O software educativo é um material feito de filme fotográfico especial para slide e que necessita ser usado com a ajuda de um aparelho que projeta imagens fixas ou movimentos de forma ampliada. Letra D. A webconferência consiste em uma página da web cujas atualizações são organizadas cronologicamente como um diário. Os posts podem ou não pertencer ao mesmo gênero de escrita, referir-se ao mesmo assunto
ou ter sido produzidos pelas mesmas pessoas. Então, qual foi a resposta de vocês? Eu até falei, citei o exemplo aqui da nossa aula, né? Do estudo de vocês aqui no curso. Então, a resposta Letra correta é a letra, B. vamos lá? Letra B, muito bem. Ensino híbrido. Certíssimo, letra B. Item 5. Considerando os documentos que materializam as políticas públicas educacionais, avalie as afirmativas a seguir. Item 1. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, reúne um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na educação básica, que orientam as escolas brasileiras dos sistemas de ensino, na organização, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação de suas propostas pedagógicas. Item 2. Na organização do Estado brasileiro, a matéria educacional é conferida pela Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Os diversos entes federativos, União, Distrito Federal, Estados e municípios, sendo que cada um deles compete organizar seus sistemas de ensino, cabendo ainda à União a coordenação da política nacional e da educação, articulando os diferentes níveis de sistema e exercendo funções normativas, redistribuída e supletiva. Item 3. As diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e o documento de caráter consultivo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais, a quais todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Item 4. O Plano Nacional de Educação, aprovado na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, constitui um marco fundamental para as políticas públicas brasileiras. Possui vigência entre 2014 e 2024 e constitui um documento que define compromissos colaborativos entre os entes federativos e diversas instituições pelo avanço da educação brasileira. Na opinião de vocês, quais são as respostas corretas? Letra A, 1 e 2. Letra B, 2 e 3. Letra C, 2 e 4. Letra D, 3 e 4. Vamos lá? Professora, eu fiquei na dúvida, marquei a letra B, 2 e 3. Marcou a letra B. Quem mais? O item 3, ele não está correto, porque essa primeira parte aí, as diretrizes curriculares nacionais, era para vir a Base Nacional Comum Curricular, que o documento, né, que estão todos os curricular. Então, a resposta correta é a letra C. O item que está correto é o 2.
e o 4. O que faz a 3 ficar incorreta é só essa, né? Aqui é uma pegadinha. Era para vir o nome, a Base Nacional Comum Curricular, e veio as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação. Então, a letra correta é a letra C. 6. Na educação escolar, o processo de ensino e de aprendizagem é fundamental no trabalho pedagógico, que recebe influências de fatores internos e externos, visto que a prática educativa é determinada por exigências sociais, políticas e ideológicas. Em sendo assim, há um campo de conhecimento que investiga a natureza das finalidades na educação em uma determinada sociedade. Esse campo assegura e orienta as finalidades sociais e políticas, ao criar um conjunto de condições metodológicas e organizativas que viabilizam uma prática educativa consciente. Tal área do conhecimento denomina-se como A, didática, B, pedagogia, C, história da educação ou D, teoria da educação. Qual foi a resposta de vocês? Oi. Só uma dúvida. Na quinta questão, lá, o meu ficou como certo a letra D. E você falou a letra A C. letra B, bola. Muito bem. Pedagogia. Você está me ouvindo? Olá, Pode está me falar. ouvindo? Professora, na quinta questão, lá, eu não fui bem nas questões, mas nessa quinta questão, lá está falando que é a letra D a correta. A letra D, Isso, na quinta questão. no Quinta Google questão. Forms, não é isso? Ah, não, eu Pronto, eu vou queria. dar uma conferida. Não, tá certo. A letra C. Eu imprimi, lá eu fiz certo e na impressão aqui eu coloquei errado. Tá certo. Eu que estou Entendi. confundindo. Tá bom. Vamos para o item 7. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, número 9.394/96, a educação básica organiza-se em 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No de maneira complexa, embora permaneçam individualizadas ao longo do percurso do estudante, em sendo assim, avaliar as afirmativas a seguir. 1. A dimensão orgânica é atendida quando são observadas as especialidades e as diferenças de cada sistema educativo, perdendo de vista as semelhanças e as identidades que eles são inerentes. Item 2. A dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham as exigências de aprendizagem definidas em cada etapa do percurso formativo, contínuo e progressivo, na educação básica até a educação superior, constituídos em diferentes e insubstituíveis momentos da vida do estudante. Item 3. A articulação das dimensões orgânicas e sequenciais das etapas e das modalidades da educação básica e desta com a educação superior. Implica a ação coordenada e integradora do seu conjunto. Eu falei até a questão da idade, né, da educação infantil, quando eu expliquei lá no texto sobre essa questão.
Então, qual foi a questão que vocês, a letra que vocês marcaram? O item que está correto é o item 2 e o item 3. O que torna errada a questão 1 é quando diz aquilo, perdendo de vista as semelhanças e as identidades que lhes são inerentes. Aí torna a questão errada. Então, a questão correta é a letra C. C de casa. Vamos para o item 8. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, de acordo com a resolução da CNE, determinam que os sistemas de ensino e as escolas devem adotar os princípios éticos, políticos e estéticos como orientadores das políticas educativas, das ações pedagógicas. Os princípios éticos referem-se a, letra A, justiça, solidariedade, a liberdade e a autonomia, a dignidade da pessoa humana e ao compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestação de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Letra B. Ao reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, ao respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático nos recursos ambientais, à busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, e à exigência de diversidade no tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades. Letra C. Ao cultivo da sensibilidade, juntamente com da racionalidade, ao enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, a valorização das diferentes manifestações das culturas, especialmente manifestações culturais, especialmente a da cultura brasileira e a construção da identidade, das identidades plurais e solidárias. Letra D. A solidariedade, a liberdade, a autonomia, a exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direito entre os alunos que apresentam diferentes necessidades, ao cultivo da sensibilidade, juntamente com da racionalidade e ao enriquecimento das formas de expressão e de exercício da criatividade. Então, qual foi a resposta de vocês? Qual a resposta correta no item 8? As respostas, elas são bem parecidas, né? Mas o que fala sobre realmente os direitos, né, a justiça dos nossos estudantes, né, os princípios éticos, que são políticos e estéticos, estão na letra A. Ó, fala sobre o preconceito, a raça, o sexo, a cor e a idade. A liberdade, solidariedade e a dignidade da pessoa humana. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos para o item 9. O Plano Nacional de Educação, aprovado sobre a Lei 13.005/2014, tem a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país,
estabelecendo diretrizes, metas e estratégias que devem reger as iniciativas na área da educação. A meta 6, né, que foi até 2014, estabelece a oferta de educação em tempo integral, em no mínimo, vamos lá, essa pergunta estava bem clara, né? A resposta lá no resumo. Qual foi a resposta de vocês? Letra 9, letra C, né? Já responderam aqui, estão respondendo no chat também. A resposta correta é a letra C, né? 50% das escolas públicas para atender pelo menos 25% da educação básica. E vamos para a última pergunta, né? O item 10. Da 8 é a A última letra questão, A. na verdade, do simulado. Alguém falou? A resposta da 8 perguntará aqui no chat. É a letra A, viu? A resposta da 8. Eu volto já mostrando todas as respostas a vocês, para vocês conferirem, tá bom? Vamos lá. 10 já responderam aqui, né? Letra D. Vamos ver aqui qual a resposta correta. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais de todos os alunos. Devem desenvolver ao longo, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a assegurar seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Esse documento adota como fundamentos pedagógicos o desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. Nesse contexto, a BNCC afirma o seu compromisso com a educação integral, reconhecendo que, letra A, o conceito de educação integral refere-se à construção de processos educativos aleatórios que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as potencialidades, os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. O conceito da educação integral depende da duração da jornada escolar, para que consiga promover aprendizagens de acordo com as necessidades, as potencialidades e os interesses dos estudantes. A educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento humano global, o que implica compreender a linearidade desse desenvolvimento, privilegiando a dimensão intelectual, né, que é cognitiva. A educação básica deve visar a formação e o desenvolvimento do humano global, que impacta, compreender a complexibilidade e não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam as dimensões intelectuais ou dimensões afetivas. Então, realmente, a resposta correta é a letra D, né? D de dado. O estudante ele deve ser formado como um todo, não priorizar apenas a questão cognitiva. Até expliquei, né, o que é conhecimento cognitivo e cada uma das áreas que o estudante tem que ser trabalhado. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Então, vamos voltar aqui. Vamos conferir. Item 1, a resposta correta é a letra C. Item 2, a letra D. Item 3, a letra C. Item 4, a letra B. Item 5, a letra C. Item 6, a letra B. Item 7, a letra C. Item 8, a letra A. Item 9,
a letra C. E item 10, a letra D. Aí vocês treinem em casa as outras 10 questões. E aí eu vou pedir para a Laísa colocar no grupo o gabarito, que aí vocês vão comparando se vocês, a resposta para ver se vocês estão acertando, certo? Lá no questionário que eu mandei em PDF, são 20 questões. Aqui no Google Forms e no slide eu coloquei apenas 10, tá certo? Então, parabéns pela participação de vocês no simulado, né? Eu já recebi aqui algumas questões, as respostas de vocês, e continue assim, né? Estudando, treinando, para poder, no dia da prova, todo mundo vibrar com os resultados de vocês, tá certo? Alcançar os objetivos. Estamos concluindo a nossa aula, né, de hoje. E continue estudando e pesquisando sobre o tema, né? Um tema que cai, que tem um peso muito grande nos concursos, a parte pedagógica, a parte de legislação. E qualquer dúvida, né? Tem meu número lá no grupo, podem entrar em contato comigo, a gente vai interagir, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Laísa vai colocar a frequência, certo? E que vocês continuem assim, nessa perseverança e indo atrás dos objetivos de vocês. Alguém quer falar algo, fica à vontade. Professor, eu errei bastante. Das 10 eu só acertei 4. Mas é porque também não deu para mim ler o conteúdo direito e eu não imprimi também o conteúdo. Aí eu não entendi nada, que mesmo na hora que meus meninos estavam ali na cozinha e eu estava dando janta para eles, aí todo mundo conversa, não entendi foi nada. Aí por isso que eu me atrapalhei. Mas não tem problema não. O importante é que você percebeu, né? E em outro momento, você, com calma, imprime o conteúdo e dá uma estudada, né? Aqui eu plantei a sementinha no coração de vocês. Agora vocês vão construir conhecimento, tá bom? Então, boa noite. Vamos dormir, né? Que amanhã é dia de todo mundo trabalhar e com a mente fresquinha, né? A gente vai dormir a mente cheia, cheia, cheia de conhecimento. Tá certo? Não sei se voltarei a dar aula novamente nessa turma, então já vou dizer que é um prazer estar com vocês e ter essa interação, né? Algumas pessoas falaram, mas aí outras também aqui no chat, né? Interagiram, na resposta dos formulários também interagiram. Então, isso é aprendizagem, né? Eu ensino enquanto aprendo e aprendo enquanto ensino. Então, boa noite. Tchau!